E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, gente, hoje o vídeo vai ser um pouco sobre a análise de Batman Arkham Knight Legacy of the Dark Knight, para ser mais exato. Bom, gente, eu sou um fã assíduo da franquia Arkham, pra falar a verdade. Joguei praticamente todos os jogos, joguei todos, já diria Dave Jones. E assim, o que acontece, gente? Esse jogo em específico é um jogo que eu gostei muito, muito mesmo, pra falar a verdade. Só que tem os seus momentos, e esses momentos eu acho que no começo são perfeitos, só que vai chegando mais pro final acaba ficando repetitivo e um pouco enjoativo, pra falar a verdade. Como assim, você me pergunta? Bom, gente, a gente tem bastante fases do jogo que são fases muito bem trabalhadas, que tem uma temática única, cenários assim que você entra numa fase dura 40, 50, 60 minutos e você explora, descobre os easter eggs pequenos que o Lego deixa, daquele jeito da franquia de ser, que é com aquele humor mais pastelão, estilo Chaves. A gente tem muito o quesito de que necessariamente a franquia Lego, ela entrega uma qualidade de humor assim legal. Só que será que é o mesmo humor que eu ia ter quando eu tinha 10, 11 anos? Era o mesmo nível de será que isso daí tá compensando? Será que isso daí não tá compensando? Será que eu vou dar risada e tudo? E assim, é um humor que eu acho legal, é praticamente um humor quase de quinta série, falando de um jeito mais falando, sabe? E eu gostei do jogo, dou uma nota de 7.5, 8. Não é um jogo perfeito, porque eu acho que muitas das partes deixa a desejar em planejamento de fases depois de um tempo, porque parece que o jogo foi feito para ser entregue rápido. Então, você percebe que no começo as fases eram muito bem trabalhadas, demoradas, demorava muito para você completar uma fase, 40, 50 minutos. Chega no final do jogo, do meio pro final assim, são fases legais de serem jogadas, são fases em que não necessariamente você sente que tá que nem eram as fases no começo. Porque as fases do começo eram umas e depois você percebe no meio do jogo que as fases acabaram trocando e virando outras. Então esse é um dos pontos, um dos primeiros pontos que eu não gostei do jogo. O jogo é legal, o mundo livre para se explorar. Eu achei ele muito monótono e tipo assim, tem os mistérios do Charada, aí vai aparecer mais pro fim assim, é um cara que chama Mistério, alguma coisa do jeito, que eu não sei muito bem, eu não esqueci o nome dele, é o Charada mais um de mistérios de puzzles. Os puzzles são legalzinhos, só que não são puzzles necessariamente difíceis para serem resolvidos. Você vai gastar lá os seus 2, 3 minutos no máximo para resolver algum puzzle. E depois que o jogo zera, você não tem nada para fazer. É literalmente fazer milhares de coletáveis, milhares de coisas que nem todo jogo Arkham tem. E não tem muito uma história secundária que pode ser seguida, vamos falar assim. Então, necessariamente, a história principal do jogo acontece. E depois disso, você só vai ficar batendo em criminosos no meio da cidade. Você vai tentar fazer uns cartazinhos que tem lá. Pegar umas peças que tá voando, umas peças soltas no mapa. Mas não tem necessariamente umas histórias secundárias que você fica, meu Deus, dá vontade de resolver. Realmente tem uma história à parte aqui, é uma secundária que vale. Em questão de combate, o jogo eu achei um combate muito fácil. Eu zerei o jogo na dificuldade mais difícil, não senti dificuldade nenhuma, nenhuma mesmo. A única dificuldade que eu senti foi em uma boss fight que eu tive, que eu não tava entendendo muito bem a mecânica do pulo, que pra mim eu tava pulando, só que ao mesmo tempo eu tomava dano, que foi na boss fight do pinguim. Mas tirando essa boss fight em específico, eu zerei o jogo na dificuldade mais difícil que tinha. Não achei difícil o jogo. Muitas das missões não morria nenhuma vez pra falar a verdade. Era raro às vezes que eu ficava com um coração, dois. Em questão de customização, tem muitos cosméticos para serem customizados, que a gente consegue ver agora no vídeo, ele trocando, escolhendo o Batmóvel e tudo. Uma coisa que eu tenho pra falar é que o Batmóvel que eu queria usar, que era a moto, é depois de você completar muitas corridas, muitas, 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 então é corrida contra o relógio e tudo. Em questão de shopping, da lojinha que tem espalhado na cidade,
você vai gastar o teu dinheiro nesse jogo não comprando personagem, porque os personagens estão desbloqueados. E cada um tem uma habilidade única, pra falar a verdade. Então, por exemplo, o Batman, você vai conseguir usar Batirangue, vai conseguir usar Batigarra. O Robin, você vai conseguir selecionar vários alvos, porque ele é muito habilidoso, vamos falar assim, por conta do circo, que ele tem uma mira muito boa. Então ele vai ter inúmeros alvos para serem atingidos. O Asa Noturna, ele consegue usar o bastão dele para abrir portas. Ele consegue usar o Batirangue dele para hackear, hackear a Batgirl, gente. É a Batgirl que hackeia e tudo. Inclusive, eu achei ela uma personagem muito chata, que não para de falar, pelo amor de Deus. Muito chata mesmo. E o Jim Gordon, você consegue jogar com ele. E outros personagens ainda, que eu não vou dar spoiler. O jogo, em questão de referências, pra você que gosta do universo do Batman, você gosta do Batman, conhece muito de gibis, de filmes, de séries, tudo que envolve o universo de Batman, esse jogo é um prato cheio pra você. Que é um dos porque eu gostei muito desse jogo, que eu decidi zerar. Porque além de ter trajes clássicos, histórias clássicas, você necessariamente também tem referências do filme, tem brincadeiras que acontecem, que se você entende muito do jogo, entende muito, por exemplo, da série do Arkham, tem, por exemplo, você vai visitar o Asylum Arkham, do Batman. Lá tem o Coringa dando referência ao primeiro jogo do Batman Arkham Asylum, entende? Então, é um jogo muito bom. É um jogo bom. Muito bom, eu acho que eu acabei exagerando um pouco. Mas é um jogo pra você que quer passar um tempo. Saiba que você vai zerar a campanha em 20, 22 horas assim. Se quiser ficar explorando, depois fazer a campanha e tudo. Eu não acho que é um jogo pra se pagar o preço cheio, que é o preço de R$300. Que foi o que eu acabei pagando, que eu me arrependi um pouco, pra falar a verdade. O jogo no Brasil tá caro, todo mundo sabe disso. Só que se tiver uma promoçãozinha, o jogo tiver abaixo de 150, assim, eu acho que é um jogo que vale a pena ser comprado pra você chegar e brincar um pouco. Então vale a recomendação, mas saiba que não vai ser um jogo desafiador. Vai ser um jogo pra você passar o tempo, desligar o cérebro, dar uma risadinha aqui, falar, nossa, eu peguei essa referência. E se você gosta de Batman, gosta de Lego, é um jogo Lego que necessariamente não passa uma vibe de Lego. É um jogo que passa necessariamente outro tipo de vibe, não vibe de Lego, mas uma vibe mais de casual, assim. Às vezes você até acaba esquecendo que você tá jogando um Lego, sabe? E em questão de dinheiro, que eu falei que a gente não consegue comprar os personagens dentro desse jogo, você acaba comprando skins e cosméticos, pra falar a verdade. Você acaba comprando skins, acaba comprando batmóveis, tanto para todos os personagens têm um carro próprio, outros têm uma ou duas variações, mas acaba tendo 2 carros para comprar e tudo. Você acaba comprando muito fundo da loja que tem, e também necessariamente você acaba comprando melhorias, tanto para Batirangue, quanto para Batigarra, tanto para os outros personagens, e isso acaba facilitando muito a gameplay e deixando também divertido, porque você acaba criando novos tipos de combo. O estilo de gameplay Arkham é um estilo de gameplay muito legal, e para você que busca um jogo para se divertir, eu não recomendo um preço cheio esse, mas é um jogo que vale um pouco de atenção e você explorar um pouco do jogo antes. É um jogo que é legal por conta das fases, da progressão, de como que o Lego é feito. E a gente sabe que o jogo Lego é um jogo que as fases são legais, que tem a sua devida dificuldade, os puzzles e tudo. Então vale aí minha recomendação. Não é recomendação 5 estrelas, tá mais pra um 4,5, 4. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pelo menos consegui tirar um pouco da dúvida de vocês sobre o Batman. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Até a próxima. Fui!